E aí, pessoal, vamos para a parte 2, tá? De ligações químicas, com foco agora na ligação iônica, mas eu queria falar para vocês como funciona esse ganho ou perda de elétrons relacionados à regra do octeto, tá? Lembra que eu falei para vocês que a tendência é o átomo atingir a estabilidade eletrônica tendo 8 elétrons na última camada, igual aos gases nobres, ou a camada totalmente preenchida, tá? Para algumas famílias funcionam assim. Lembra que a gente deu uma estudadinha? Quais são as famílias que tem na tabela periódica? Gases nobres, família 1 dos metais alcalinos, família 2 dos metais alcalinos terrosos, né? Família 4, família 5, família 6, que é a dos calcogênios, família 7, a família dos halogênios, né? A família 3, que é a família do boro, a família 4, família do carbono, família 5, família do nitrogênio, né? Então, assim como cada família agrupa um certo tipo de características, quando a gente fala em termos de ligações químicas, isso também ocorre, tá? Por quê? Por conta do número de elétrons, tá? Que o átomo tem. Então, vamos lá. Família 1 tem um elétron na última camada, tá? Então, o número da família já diz a quantidade de elétrons que tem na última camada. Família 2, 2 elétrons na última camada, ok? Família 3 já tem 3 elétrons na última camada. Família 4 a mesma coisa. Família 6 a mesma coisa. Família 7 também, 7 elétrons na última camada. E a família 8, que é dos gases nobres, também 8 elétrons. Então, a tendência é todas essas famílias, exceto os gases nobres, atingirem 8 elétrons na última camada, sejam doando ou recebendo elétrons. Então, vamos lá. Família 1, 1A, 1 elétron na última camada. Família 2, metais alcalinos terrosos, 2 elétrons na última camada. Tá? Então, é assim. Na tabela periódica, nós temos os metais e os ametais, que são dois grupos grandes. Lembra que eu pedi para vocês pesquisarem o que era ligação metálica, o que eram ametais e metais, quais eram as características. Metais tendem a perder elétrons. Então, se eles perdem elétrons, eles adquirem forma de cátions. Lembra, cátion são átomos com carga elétrica, carga positiva. Se perde elétron, que é carga negativa, então ele fica com déficit de elétrons, então ele fica positivo, o átomo fica positivo. Metais alcalinos, o lítio tem 3 elétrons, na última camada ele tem 1, ok? Então é mais fácil ele perder 1 elétron do que ganhar. Então a tendência é, os metais ganham, os metais perdem elétrons, o lítio vai perder 1 elétron. O sódio, na última camada, também tem 1 elétron, então ele vai perder esse 1 elétron. E o potássio, na última camada, ele também tem 1 elétron. Então, todos os átomos da família 1 têm 1 elétron na última camada. Lembrando que o número de elétrons sempre vai ficar de forma elevada, tá? Não vai ficar na forma subscrita, ele vai sempre ficar em cima. Então, 2s1, 1 elétron. 3s1, 1 elétron, 4s1, 1 elétron. Então, todos da família 1A, ok? Perdem 1 elétron. E olha só que interessante. O lítio perde 1 elétron, ele fica com configuração estável, com 2 elétrons. O sódio, se ele perder esse 1 elétron, é muito interessante. Ele perdeu esse 1 elétron, então ele fica com quantos elétrons? Aqui, 2 mais 6... 8, então ele adquire configuração de gás nobre. Então, por isso que a configuração de gás nobre se aplica. O potássio perde 1 elétron. Se ele perder esse 1 elétron aqui, em cima fica 3s2, 3p6, ou seja, 6 mais 2, 8 elétrons. Aplica-se a teoria do octeto. Já dos metais alcalinos terrosos, eles perdem 2 elétrons para atingir configuração de gás nobre. Então, vamos dar um exemplo. O magnésio tem 12 elétrons, tá? Número atômico 12. Então, se ele perder esses 2 elétrons aqui da última camada, em cima sobra 2s2, 2p6. Ou seja, 2 mais 6, 8, atingiu configuração de gás nobre.
Cálcio também perde 2 elétrons, ó, 4s2. Se ele perder esses 2 elétrons, ele perde essa camada aqui e sobra 3s2, 3p6. 6 mais 2, 8 elétrons, perfeito? E o alumínio, ele não tá na família dos alcalinos terrosos, tá? Eu só tô dando esse exemplo porque o alumínio, ele é um metal de transição, tá? Então, o alumínio, ele tá aqui, nessa parte do meio da tabela periódica, tá? Desculpa, gente, o alumínio tá aqui, tá na família 3, então ele perde 3 elétrons. Mas o que eu quero dizer é que todos os elementos aqui, que são os metais de transição, a gente não fala muito deles porque eles têm certas características diferentes. Alguns perdem mais elétrons, alguns perdem menos, alguns podem perder 3, alguns podem perder 2. As regras são um pouquinho diferentes, tá? Mas essas são as regras principais que a gente se aplica para as famílias principais da tabela, tá? Então, o alumínio, ele tá na família 3, que é a família do boro. Se ele perder 3 elétrons aqui, ele fica com 8. Então, ele adquire configuração de gás nobre. Então, metais formam cátions. Família 1 formam cátions monovalentes. Família 2, cátions bivalentes. Agora, vamos falar dos ametais. Ametais ganham elétrons, tá? Ó, ametais ganham elétrons. A família dos calcogênios, que é a família 6, ela tem 6 elétrons na última camada. Então, para atingir configuração de gás nobre, precisa ganhar 2, beleza? Família dos halogênios tem 7 elétrons na última camada. Para atingir configuração de gás nobre de 8 elétrons, precisa ganhar 1. Maior exemplo, oxigênio e enxofre. Ambos têm 6 elétrons na última camada. Então, para atingir a estabilidade de gás nobre, o oxigênio ganha 2 e o enxofre ganha 2. Se o oxigênio ganhar 2, aqui continua 2s2 e aqui fica 2p6. E o enxofre, se ele ganhar 2 elétrons, aqui continua 3s2, só que ao invés de ser 3p4, se ele vai ganhar 2 elétrons, aqui fica 3p6, ok? E os halogênios ganham 1 elétron para atingir configuração de gás nobre. Então, o flúor, na última camada, ele é 2s2, 2p5. Então, se ele ganhar 1 elétron, fica 2s2, 2p6. Eu adiciono 1 elétron aqui na última camada. E no cloro também. O cloro, ele é 3s2, 3p5. Então, eu adiciono mais 1 elétron para ele atingir configuração de gás nobre. Então, fica 3s2, 3p6. Então, ametais formam ânions, ou seja, átomos com carga elétrica, tá? E na próxima aula eu vou falar o que é ligação iônica, ok?